Voltei, galera. Estão me ouvindo aí agora? Sim, professor. Beleza, vamos. Ó, eu vou desligar a câmera Sim, porque a internet está ruim. E aí, para ver se ela tá não. travando a É, voz. isso. Deixa eu desligar a câmera aqui para ver se melhora, porque a minha internet está muito ruim. Justo hoje ela deu piti. Mas vamos lá. Deixa eu falar para vocês aqui. Então é o seguinte, pessoal, nós o assunto da quarta unidade é o assunto da recuperação paralela. Que assunto é esse? Impulso e quantidade de movimento, tá? E gravitação universal. Eu vou falar para vocês aqui os pontos principais, o que vocês têm que saber. Então, vocês peguem um caderno aí, ou uma folha de papel, para vocês anotarem o que realmente é importante para vocês saberem para poder fazer uma boa prova e passar, beleza? Então anota aí, todo mundo tá, os dois estão com papel aí na mão, fácil, papel e caneta. Podemos começar? Abra o microfone aí, me dê um retorno. Pode começar. Hugo, tá com papel aí, tudo direitinho? Para anotar? Sim. Isso, anota aí. Então, olha só. Impulso e quantidade de movimento. O que é o impulso? Impulso é o resultado da ação de uma força num determinado tempo, quando aplicada num corpo. Então, você aplicou a força num corpo num determinado período de tempo, isso vai gerar um impulso nesse corpo, tá? Então, por exemplo, quando o jogador chuta a bola, ele aplica uma força com o pé na bola e essa força vai gerar uma quantidade de movimento em decorrência do impulso que ele promoveu. Então, o que que você tem que saber de impulso? Você tem que saber que o impulso é a relação entre a força e o intervalo de tempo de aplicação dessa força. Então, você vai calcular o impulso através do produto entre a força e o intervalo de tempo que essa força foi aplicada nesse corpo. Logo, a fórmula vai ser I igual a F vezes ΔT. Anota essa fórmula aí, que é a fórmula para calcular impulso. A força é medida em newtons e o intervalo de tempo em segundos. Então, a unidade de impulso vai ser newton por segundo. Quando você calcular o impulso, você vai usar newton por segundo. Beleza? Bom, na fórmula você observa que a força tem um valor constante, mas nem sempre isso acontece. A força ela pode ser variável, assim, ó. E quando a força for variável, você aumenta a força, você aplica 5 newtons de força e vai aumentando essa força para 10 newtons. Quando isso ocorrer, você não vai Professor, fala poder, de novo. quando a força for constante, você vai usar a fórmula, tá? F vezes ΔT. Porém, nem sempre a força é constante. Você pode aplicar uma força variável, ou seja, você pode começar com 5 newtons e ir aumentando essa força até 10 newtons. Como é que você vai calcular o impulso? Se você não tem um valor único para a força, você não pode jogar na fórmula. Você vai ter que usar a área do gráfico força versus tempo. Então, quando a força for constante, você usa a fórmula. Se a força for variável, você vai ter que calcular pela área do gráfico força vezes ΔT, que a área do gráfico vai sempre corresponder ao impulso, tá certo? Então anota isso aí. Força variável, o impulso é calculado pela área do gráfico, força vezes ΔT. Certo? Anotaram aí? Bom, Daí. anota aí, tá? Para a força variável, força constante é a fórmula. Para a força variável, o impulso é calculado pela área do gráfico força vezes ΔT. Repete, por favor, professor. Olha só, para a força constante, você vai usar a fórmula, tá? Para a, para a força constante, você usa a fórmula. Para força variável,
você vai usar a área do gráfico, força vezes ΔT, para calcular o impulso. Anota isso aí, que isso é importante. Quando você tem a força constante, você joga nessa fórmulazinha aqui, F vezes ΔT. Quando você tiver força variável, você vai ter que calcular pela área do gráfico, porque você não tem um valor de força. Aqui começou com 5, foi lá para 10 newtons. Beleza? Quantidade de movimento. A quantidade de movimento é o resultado da aplicação dessa força. Então, quando você gera um impulso no corpo, esse corpo ele vai adquirir uma quantidade de movimento qualquer. E essa quantidade de movimento também vai ser calculada. A quantidade de movimento depende da massa e da velocidade do corpo. Por exemplo, um carro e um caminhão a 100 km por hora. Quem tem maior quantidade de movimento? O caminhão. Por quê? Porque ele tem mais massa. Então é muito mais difícil você colocar o caminhão para parar do que o carro, porque a massa do caminhão é maior. Apesar deles terem a mesma velocidade, colocar os dois para parar vai exigir aplicações de força diferentes, porque a quantidade de movimento do caminhão é maior devido à sua massa, certo? Então, como é que a gente vai calcular a quantidade de movimento? Anotem aí também. Quantidade de movimento, Q é igual a M vezes V, massa vezes velocidade. E a unidade de massa é quilograma, a unidade de velocidade é metros por segundo no SI. Logo, a unidade de quantidade de movimento vai ser quilogramas vezes metro por segundo. Então, quilograma por metro por segundo é a unidade de quantidade de movimento no SI. Certo? Bom, O professor pode explicar isso aí? Não? posso sim. A quantidade de movimento de um corpo, tá? Quantidade de movimento, ela depende da massa e da velocidade. Por exemplo, eu tenho um caminhão e um carro, os dois andando a 100 km por hora. A velocidade é a mesma, mas vai ser muito mais difícil colocar o caminhão para parar do que o carro, concorda? Por que que é mais difícil parar o caminhão? Porque o caminhão ele tem maior quantidade de movimento devido à sua massa. Então, o carro e o caminhão estão com a mesma velocidade. Porém, o carro tem uma massa menor, logo ele adquire uma quantidade de movimento menor. Se você chuta uma bola, a bola tem 500 gramas, ela vai adquirir uma quantidade de movimento. Se você aplicar o mesmo chute em outra bola com 800 gramas, essa bola que é mais pesada, ela vai adquirir uma maior quantidade de movimento. Entendeu? Porque ela tem mais massa. Então, a quantidade de movimento ela é proporcional à massa e à velocidade. Então, multiplicando a massa pela velocidade, você tem a quantidade de movimento do corpo. A massa é dada em quilogramas, a velocidade em metros por segundo. Então, quilograma por metro por segundo vai ser a unidade da quantidade de movimento. Beleza? Anotaram isso aí? Pode seguir? Sim. Então, vamos lá. O teorema do impulso é justamente o que relaciona esses dois conteúdos, tá? Impulso e quantidade de movimento. O impulso no corpo, ele gera uma quantidade de movimento nesse corpo. Então, quando você promove o impulso em um objeto qualquer, a tendência é esse objeto adquirir uma quantidade de movimento. Então, como é que se relaciona? O impulso vai ser sempre igual à variação da quantidade de movimento. Então, no exemplo que eu dei do jogador chutando a bola, se a bola está parada, a quantidade de movimento inicial é zero, porque ela estava em repouso, não tinha movimento. O impulso vai ser igual à quantidade de movimento que ela vai adquirir. Só que nem sempre a bola está parada. Vocês observam, às vezes, o jogador ele recebe o lançamento do outro lado do campo. Então, essa bola, quando chega ao pé do jogador e ele chuta, ela já tem uma quantidade de movimento proveniente do chute, do lançamento para ele. Então, o impulso ele vai ser sempre igual à variação da quantidade de movimento. E o que é a variação? É a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial.
No caso do primeiro exemplo, que ele estava parada a bola, quantidade de movimento inicial é zero. Então, o impulso é apenas igual à quantidade de movimento que a bolinha adquire, certo? Mas no caso de existir outro movimento inicial, você tem que considerar, porque o impulso vai ser a diferença entre a quantidade de movimento final e inicial que o objeto tinha, ou seja, a variação da quantidade de movimento, certo? Variação é a quantidade de movimento final menos inicial. Logo, o impulso vai ser massa vezes velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial do corpo. Se o corpo está parado, isso aqui é zero, desaparece, impulso é igual a massa vezes velocidade final. Mas se ele já tiver movimento, você tem que considerar a velocidade inicial desse objeto também. Beleza? Anotaram isso aí? Tá tranquilo? Sim. Então, pronto. Olha só. De impulso e quantidade de movimento, isso que vocês precisam saber, tá? Deixa eu pegar aqui uns exemplos aqui rapidinho para a gente passar para vocês aqui, para vocês relembrarem. Vou esperar abrir aqui, vamos ver se abre. Pronto, apareceu aí para todos vocês? Apareceu. Beleza, então olha só. Impulso, tá? Eu disse para vocês que o impulso ele é o resultado da aplicação de uma força durante um intervalo de tempo. Então, eu estou mostrando aí um exemplo para vocês. Um jogador chuta a bola durante uma partida de futebol, aplicando uma força de 5 vezes 10 a 2 newtons, 500 newtons, durante um intervalo de tempo de 0,1 segundos, que é o tempo de contato entre o pé do jogador e a bola. Calcule o impulso da força aplicada. Você vai jogar na fórmula de impulso. Eu disse para vocês que impulso é força vezes ΔT. Então, impulso vai ser 5 vezes 10 elevado ao quadrado, que é 500, vezes 0,1. 500 vezes 0,1 dá 50. Então, o impulso de 50. 50 o quê? Newtons por segundo. Que eu disse para vocês que a unidade de impulso é Newton por segundo. Força vezes tempo. Então, 50 newtons por segundo é o impulso promovido nessa bola durante o chute. Certo? Não se preocupe em copiar os exemplos, não, que eu vou postar isso lá para vocês na aula hoje, tá? Lá no Eclass vai estar esses exemplos respondidos lá para vocês. Pode falar. Professor. Pode falar. Professor. Sim, pode falar. Professor, na hora da prova, pode fazer no papel e postar. Cortou aí, não entendi. Pode fazer no papel e o quê? É que eu pensei que era que nem a prova de matemática, mas não é. Que a professora pede fazer no livro e depois postar. Não. Lá vai ser no CPB prova, viu? Uhum. Igual vocês fizeram Entendi. lá da terceira unidade, aí você vai ter que responder lá no CPB, que é o próprio sistema que corrige essa prova. Tá ok? Entendi. Aí é só que você vai fazer o seu cálculo e marcar a resposta lá e postar lá. Valeu. Então, segundo exemplo, uma força de 6 newton atuando no objeto em movimento altera sua quantidade de movimento em 3 kg por metro por segundo. Durante quanto tempo a força atuou? Então, o impulso gerou uma variação na quantidade de movimento. Aqui ele já deu a variação, certo? Ele podia dar a quantidade de movimento inicial e a quantidade de movimento final. A variação você ia pegar a final menos a inicial. Só que aqui ele já deu a variação. Então, variação da quantidade de movimento é igual a impulso. Ou impulso é igual a variação da quantidade de movimento. ΔQ é igual a força vezes ΔT. A variação da quantidade de movimento foi de 3 kg por metro por segundo. A força aplicada foi de 6 newtons. Logo, o tempo de aplicação foi de meio segundo, 0,5 segundos. Certo? Aqui você tem um exemplo de força variável. Então, a força aqui começou com 15 newtons
e depois... Tá demais hoje. Voltou, pessoal, aí? Estão me ouvindo? Igor, Hugo, estão me ouvindo agora? Professor? Oi, caiu aí de Tô. novo a internet. Estão me ouvindo agora? Estou escutando. Beleza, então vamos continuar aqui. Então, nós temos o seguinte. Vamos calcular pela área do gráfico, tá? Porque a força é variável. Nesse trecho aqui ela é constante, mas aqui ela varia. Então, é melhor a gente calcular pela área do gráfico. Não vai usar a fórmula e depois a área do gráfico. Então, pegamos a área do retângulo e a área do triângulo. Somamos as duas, nós temos um impulso. A área do retângulo é base vezes altura, 15 vezes 8, 120. E a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, de 8 para 15 são 7. A altura é 15, então 7 vezes 15 dividido por 2. 105 dividido por 2, 52,5 vai ser a área do triângulo. Mais 120, que é a área do retângulo, você tem um impulso de 172,5. 172,5 o quê? Newtons por segundo, que é o valor do impulso. Certo? Aí nós temos depois mais exemplos aí, que eu vou jogar lá para vocês, e aí já vai estar lá no eClass para vocês observarem esses exemplos aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar mensagem pelo WhatsApp, tá? Hoje à tarde, ok? Que a partir de amanhã eu não posso mais tirar dúvida, porque vocês vão estar respondendo a prova. Porém, vocês forem estudar hoje à tarde, pegar esses exemplos que vão estar lá no eClass, tiver qualquer dúvida ou qualquer outra questão que vocês estiverem fazendo, vocês podem mandar mensagem para mim no WhatsApp, que aí eu tiro as dúvidas de vocês, beleza? Só não posso tirar a dúvida amanhã, que vocês vão estar fazendo a prova, tá ok? Então pode estudar aí qualquer coisa, pode mandar mensagem no Beleza. O WhatsApp. período para fazer a prova amanhã é o dia todo, professor? Ela vai ficar disponível o dia todo. Agora toma cuidado que o sistema amanhã é sexta-feira, ele fecha mais cedo, né? Esse sistema, eu não sei qual é o horário, não sei se é Vai 5 ser umas 6 horas. ou é 6, 5 ou 6 horas ele fecha. Então toma cuidado com isso aí. Beleza? Deixa eu botar outro material aqui para vocês agora, que é a parte de gravitação universal, que é outro assunto da unidade. Então, deixa eu compartilhar aqui gravitação. Cadê? Gravitação universal é a parte que envolve as leis de Kepler, tá? E a força gravitacional de Newton. Então, essa é a segunda parte do conteúdo de vocês. Deixa eu voltar aqui a tela, porque eu não sei por que saiu aí. Vamos ver. Deixa eu voltar aqui, tentar colocar aqui novamente essa tela. Estou conseguindo compartilhar, só um minutinho aí, deixa eu tentar aqui. Pronto, aqui, ó, gravitação. Apareceu aí, Igor, para você? Apareceu sim. Pronto. Então vamos lá. A gravitação universal, ela está relacionada com o estudo do comportamento do movimento dos planetas e das estrelas, dos astros que nós temos na superfície na superfície da Terra, não, desculpe, na nossa galáxia, no nosso sistema solar, tá? O que é importante vocês saberem da gravitação? A princípio tinha um sistema geocêntrico e posteriormente foi estabelecido o nosso sistema heliocêntrico. O sistema geocêntrico considerava que a Terra
ficava no centro do nosso sistema e os planetas, inclusive o Sol, giravam ao redor dela. O heliocêntrico, que é o nosso sistema considerado atual, o Sol fica no centro do sistema e a Terra e os demais planetas, inclusive a Lua, que gira ao redor da Terra, girando em órbita ao redor do Sol. Tá? Primeiro modelo, Cláudio Ptolomeu, que criou o modelo geocêntrico. Tá? Copérnico e Galileu corrigiram, comprovando que o sistema era heliocêntrico, já que o Sol possuía maior massa. Então, o correto é que os planetas girassem em órbita ao redor. Tá? Porém, eles achavam que a órbita era circular dos planetas. E aí Kepler apareceu, Kepler era matemático, e viu que os cálculos não batiam. Então, ele foi ajustando os cálculos matemáticos e comprovou que a órbita não era uma órbita circular, porque aí o cálculo não batia. Então, o que ele fez? Ele ajustou e propôs as leis de Kepler, que regem a gravitação universal até hoje. Diz o seguinte: primeira lei, todos os planetas se movem em órbitas elípticas em torno do Sol, e o Sol ocupa um dos focos, um dos dois pontos aqui. Então vai ter um momento que ele está mais próximo do Sol, que é o periélio, e um momento que o planeta está mais afastado do Sol, que é o afélio. Tá? Então isso daqui você tem que saber. A primeira lei vocês têm que saber. Tá? Segunda lei, uma linha que liga o planeta até o Sol, ela vai varrer, descrever áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então, se sai daqui para cá, demora 3 meses, ela vai varrer uma área, descrever uma área igual a daqui para cá, se ela também demorar 3 meses. Tá? Apesar da distância ser maior, o intervalo de tempo aqui ele é compensado pela diferença de velocidade. Quando está mais próximo do Sol, é mais veloz. Quando está mais afastado, é um pouquinho mais lento, por causa da força de interação. E a terceira lei de Kepler, que é a lei que envolve o cálculo, quando você fala que o quadrado do período de revolução dos planetas ele é proporcional ao cubo do raio. Então, essa fórmula aí, você anota, você vai precisar dela também. Tá? T ao quadrado sobre R ao cubo é sempre igual a T ao quadrado sobre R ao cubo de outro planeta. É sempre constante esse valor. Nunca muda, porque é proporcional. Quanto mais próximo, menor o raio, o tempo vai ser proporcional com a distância que o planeta está do Sol. Então, se o planeta está mais próximo, ele gasta um tempo de revolução proporcional ao tempo de revolução do planeta que está mais distante, tá? Porque a velocidade vai se alterar. Ok? Anotou aí? Peraí, professor. Ó, depois você pega a gravação da aula, que eu vou postar lá, e só para nesses pontos aqui das fórmulas e anota, para a gente não perder muito tempo, tá bom, Igor? Beleza. E aí, o que você precisa saber além disso? Você precisa saber que Newton estabeleceu a força de interação entre os planetas. E essa força, ela vale G, que é igual a M1 vezes M2 sobre D ao quadrado. A massa dos planetas, constante de gravitação universal e a distância que separa os planetas. Isso é a força gravitacional. Então, por exemplo, o Sol atrai a Lua do mesmo jeito que a Lua atrai a Terra e os outros planetas também são atraídos pelo Sol. E essa força, ela vale o quê? Vale G igual a massa do Sol vezes a massa do planeta dividido pela distância que separa os dois ao quadrado. Essa constante de gravitação vale 6,67 vezes 10 a menos 11. É o valor da constante. Aí a massa, por exemplo, se você quiser calcular a força de atração entre o Sol e a Terra, você pega força igual a G, que é o valor dessa constante, a massa do Sol, que ele vai dar na questão, vezes a massa da Terra, dividido pela distância que separa os dois, elevado ao quadrado. E aí você vai calcular essa força de gravitação universal. Tá certo? Então, essas são as características que você tem que saber dessa gravitação.
Deixa eu mostrar exemplos aqui rapidinho para você pegar, mas eu vou postar lá para você também, tá? Aquilo que eu falei para você. Eu vou postar e aí vocês estudem. Qualquer dúvida, manda no WhatsApp. Aqui, ó. Certo planeta A orbita em torno do Sol e tem um período de 1 ano. Se o planeta B tem um raio 3 vezes maior, qual será o tempo necessário para que ele realize uma órbita em torno do Sol? Então, o que você vai fazer? Você vai usar a terceira lei de Kepler. T ao quadrado sobre R ao cubo é igual a T ao quadrado sobre R ao cubo do outro planeta, certo? T é o período de revolução, R é o raio do planeta. O período de revolução aqui foi de 1 ano. Então, o período ao quadrado de A sobre o raio ao cubo do planeta A vai ser igual ao período ao quadrado do raio B sobre o raio ao cubo do planeta B, tá? O período do primeiro é de 1 ano, o raio ele não deu. Então você usa R ao cubo de A, que você não sabe qual é. O período do segundo, do planeta B, você quer calcular. Então T ao quadrado de B, dividido pelo raio de B. Ele também não deu. Só que ele disse que o raio de B é 3 vezes o raio de A. 3 vezes maior. Então o que você vai fazer? No lugar de RB, você vai colocar 3RA elevado ao cubo. Então 3RA elevado ao cubo vai dar 27RA ao cubo. Então vai ficar 1 ao quadrado sobre R ao cubo é igual a T ao quadrado sobre 27R ao cubo. Como você quer TB, você passa esse 27R ao cubo para cá, multiplicado por 1, porque 1 ao quadrado é 1, vai ficar 27R ao cubo dividido por R ao cubo. Corta os RAs ao cubo, que são iguais, T é igual a raiz de 27, aproximadamente 5,2 anos. Essa é a resposta correta. Entendeu? Então é só pegar a órbita e ir substituindo para calcular. Certo, Igor? Pode explicar de novo, professor? Posso Não sim. entendi. Olha Essa só, ele... parte do 27 aqui, ficou ó, meio complicado. quando você substitui na fórmula, ele não deu o raio do planeta B, certo? Nem o do B e nem o de A. Então, o de A você vai deixar o raio de A e o de B ele também não deu. Só que ele falou que o planeta B tem raio 3 vezes maior do que o de A. Então, você vai colocar 3 vezes RA, certo? Só que o raio de B é elevado ao cubo. Então, vai ficar 3 vezes RA elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 vezes 3 dá 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, vai ficar 27 RA ao cubo, certo? Esse 27 RA ao cubo vai subir para multiplicar por 1, porque 1 ao quadrado dá 1. Vezes 27 RA ao cubo fica 27 RA ao cubo. Dividido por RA ao cubo. Então, RA ao cubo e RA ao cubo são iguais. Apesar de você não saber o valor, você pode cortar, né? Você vai simplificar, porque isso aqui é igual, ó. Corta aqui, corta com esse aqui, que são iguais. Vai ficar o quê? T ao quadrado de B é igual a 27. T é igual a raiz de 27, 5,2 anos. Você está multiplicando aqui, ó, esse por esse e esse por esse. O meio pelos extremos. Só que você só vai multiplicar depois que você levar aqui o 3 ao cubo e o RA ao cubo. Conseguiu entender? Melhorou aí? Entendi. Beleza. Então, Igor, isso que você precisa saber basicamente, tá? Além daquelas teorias que eu falei para você. Eu vou postar também vários exemplos aqui. Você vai estudar lá, tá? Tem a parte teórica, que não vai dar tempo da gente explicar. Então, estou priorizando aqui os exemplos de cálculos, mas vai ter a parte teórica. É só você olhar os exemplos que eu postei lá e estudar, tá certo? E aí, qualquer dúvida, manda mensagem para mim. Nosso tempo já está quase acabando. Ainda dá para passar o exemplo de força gravitacional, aquela de Newton. Então, aqui, ó, gravitação universal, eu disse que Newton estabeleceu a força de atração entre os planetas. Aí você vai calcular aqui, por exemplo, calcule a força de atração gravitacional entre dois corpos de 500 quilos que está distante 5 metros um do outro. Força, joga na fórmula de Newton, G é igual a M1 vezes M2 sobre D ou R ao quadrado.
Força vai ser 6,67 vezes 10 a menos 11, que é a constante. A massa de um foi 500 quilos. A massa do outro foi de 500, que ele botou igual. E a distância 5 metros elevado ao quadrado. E aí você vai jogar aqui e calcular. Vai dar 1.000. 1.000 vai dar 10... 1.000 não, desculpe. Vai dar 500 vezes 500, 10.000, tá? Que é 10 a quarta. 10 a quarta vezes 10 a menos 11 fica 10 a 7. 5 elevado ao quadrado, 25. Divide pelos 25 aqui. Vai cortar, vai ficar 1. Certo? Então, você corta aqui 5 ao quadrado, é 5 vezes 5. Cancela, vai ficar 100 vezes 100, que é 10.000. 10.000 vezes 10 a menos 11 fica 10 a 7. 6,67 vezes 10 a menos 7. Certo? Então, essa é a fórmula para você calcular força gravitacional. Então, você pode ter aqui, vai ter mais exemplos aqui que eu vou jogar lá para vocês. E aí vocês vão dar uma lida e uma estudada lá. Certo? Então, esse é o assunto da recuperação. Nosso tempo vai acabar, Igor. Mas aí eu vou postar lá, junto com o link dessa aula, esses exemplos, tá? Tem vários exemplos. Aí você pega o assunto, dá uma lida, dando ênfase nessas fórmulas que eu mandei você anotar, e olha os exemplos. E aí, qualquer dúvida, você manda mensagem no WhatsApp. Beleza? Beleza. Então, pronto. Tá. Jogue duro lá, boa sorte amanhã. Faça a prova com calma. Não. Tá bom? Uhum. E qualquer coisa, manda mensagem para a gente tirar uma dúvida. Valeu, um abraço. Boa sorte amanhã. Tchau, tchau. Professor. Valeu, tchau, tchau. Tá.